Muito bem, pessoal, continuando então o estudo de furto, eu quero trazer para vocês agora algumas situações específicas que são muito cobradas em prova e que são discutidas pela doutrina e pela jurisprudência, mas elas já têm posicionamentos pacíficos em relação se vão configurar ou não crime de furto. A primeira delas, pode colocar aí na tela, eu tenho o furto de uso. O que é o furto de uso? Vem comigo. Quando a gente fala do furto, nós falamos que para que haja o furto é necessário o animus furandi, a intenção de se assenhorar definitivamente de alguma coisa. O furto de uso é a situação em que alguém subtrai um determinado objeto, entretanto ele subtrai já com a intenção de devolver, com a intenção de restituir ao legítimo portador, ao legítimo dono daquela coisa. Exemplo, vamos supor que você vai na casa de um amigo e você é fã de relógios, tá bom? Mas você não tem dinheiro para comprar aquele relógio Rolex, você não tem dinheiro para comprar o Patek Philippe, enfim, aqueles relógios de 30, 40, 50, 60 mil reais. Só que você é apaixonado por relógio. Você fala, caramba, meu amigo tem um relógio top aqui, eu queria usar esse relógio numa festa. Então você, ao invés de pedir para ele para usar aquele relógio, porque você sabe que ele não vai te emprestar, você pega aquele relógio escondido, coloca no seu pulso, tá bom? Vai embora sem que ele perceba, vai nessa festa e no dia seguinte, no dia posterior à festa, que era exatamente o que você tinha planejado, usar na festa e no dia seguinte devolver ao seu amigo. No dia seguinte, portanto, você retorna à residência do seu amigo, coloca o reloginho lá bonitinho onde ele estava, sem que o seu amigo perceba, sem que você em qualquer momento tivesse a intenção de subtrair definitivamente a coisa. A sua intenção era simplesmente de usar aquele objeto, ok? Esta é a situação, este é o exemplo. Professor, o que é isso? Esta situação, ela configura o chamado furto de uso. É como a doutrina vai chamar, furto de uso. Apesar de ser chamado de furto de uso, aqui que está o detalhe importantíssimo. Anotem, o furto de uso não configura o crime de furto. Tá? Então, o furto de uso, apesar de ser chamado de furto de uso, ele não configura o crime de furto. Por que não configura o crime de furto, professor? Porque não há animus furandi nessa subtração. Não há o dolo de se assenhorar definitivamente da coisa. O dolo da gente é de usar a coisa e restituir posteriormente. Então, o furto de uso, lembre-se disso, não será crime, ok? Mas aqui tem um detalhe. Para que não seja crime, devem ser preenchidos alguns requisitos. Por exemplo, o agente tem que usar a coisa por tempo determinado. E tempo determinado é um tempo que ele já vai pensar de antemão. Olha, eu vou usar um dia, depois eu restituo. No dia seguinte, eu vou usar por algumas horas e depois, logo em seguida, eu vou devolver. Então esse uso tem que ser um uso por tempo determinado. A restituição da coisa, a restituição tem que ser imediata após o uso e espontânea. Algo que você já tinha pensado em fazer e que você já ia fazer independentemente de alguém descobrir ou não o caso. Você já tinha a intenção de devolver. E atenção, alguns doutrinadores vão dizer, a vítima não pode descobrir enquanto você está com aquela coisa. Se esse seu amigo, vamos pular aqui, lá na hora da madrugada, você está com esse celular lá com o celular, está com o relógio lá na festa, todo feliz, o seu amigo vai olhar os objetos dele, os relógios dele, e ele percebe que aquele relógio foi subtraído. Olha só. Reparem que ele teve a percepção da subtração do seu relógio. E aí a parte da doutrina vai dizer, olha, se houve a percepção pela vítima, não pode mais configurar o furto de uso. Aí vai configurar o crime de furto. Então, vamos colocar aqui também que a vítima não pode perceber. A restituição, vamos botar assim, olha, a restituição tem que ocorrer antes que a vítima perceba.
ok? E o quarto requisito, talvez o mais importante, esta coisa que foi subtraída temporariamente, somente para o uso, a coisa deve ser infungível. Ok? Professor, o que é uma coisa infungível? Coisa infungível é uma coisa específica, uma coisa que não pode ser substituída por outra. E o que é uma coisa fungível? É uma coisa que pode ser substituída por outra sem que haja qualquer prejuízo à pessoa. Este relógio que o agente leva para a festa e depois restitui é um bem infungível. É específico aquele relógio. Ah, professor, mas existem outros modelos iguais. Mesmo assim, pessoal, é um relógio específico que pertence àquela pessoa. É diferente, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro é o bem fungível por excelência. Vamos supor agora que você está de novo na casa do seu amigo, ou então você encontrou com um amigo seu, tá bom? Ou com alguma pessoa. Vamos supor que você está no meio de um restaurante e você vê que o caixa do restaurante vacilou, deixou o caixa aberto. Você fala, caramba, tem 2 notas de R$100 aqui. Eu vou pegar essas 2 notas de R$100, eu vou pegar esses R$200 porque eu preciso pagar uma dívida hoje, inadiável. Amanhã eu recebo o meu salário, eu venho aqui e devolvo esses R$200. Professor, isso configura furto de uso? Não. Por que não? Porque este bem que foi subtraído e que seria restituído depois, trata-se de um bem fungível. O dinheiro, bem fungível por excelência. Então, o furto de uso de um bem fungível configura, sim, o crime de furto, ok? Para que seja a figura do furto de uso e o agente não venha a responder pelo crime de furto, é necessário que o bem subtraído seja um bem infungível. Lembre-se disso. Vamos em frente. Furto famélico. O que é o furto famélico? É o furto que se dá em razão da fome, tá bom? Famélico, fome. É quando a pessoa comete um furto para se alimentar, porque ela está absolutamente faminta. A vida dela depende daquilo. O furto famélico, pessoal, também não configura crime de furto, tá bom? Então botem aí, furto famélico não, vou botar ali, ó, configura o crime de furto, ok? Por que não? Porque o furto famélico a gente vai ter uma excludente de ilicitude. Chamada ilicitude, chamada de estado de necessidade. Onde que está, professor, o estado de necessidade? Lá no artigo 24 do Código Penal, ok? Então, se alguém comete um furto porque está faminta, porque precisa se alimentar, nós temos o furto famélico. Cuidado, aquela pessoa que subtrai alimentos porque é pobre, porque é miserável, não configura furto famélico, tá bom? Tem que saber diferenciar isso daí. Claro que essa distinção é feita no caso concreto, mas aquela pessoa que subtrai porque é pobre, eu recebo pouco dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, então eu vou subtrair porque é melhor eu subtrair e poder usar meu dinheiro em outras coisas. É melhor subtrair comida e usar meu dinheiro em outras coisas. Isso configura furto famélico? Não. Isso é crime de furto. Ok? Para que haja o furto famélico, é necessário que a pessoa esteja numa absoluta necessidade, que a vida dela dependa daquela alimentação. Caso contrário, não configura o furto famélico. Mas o furto famélico, apesar de ter também esse nome de furto, não haverá o crime de furto. Muito bem. Ladrão que furta ladrão. E aí? Ladrão que furta ladrão. Há crime ou não? Aqui haverá, tá bom? Há crime de furto. Por que é crime de furto? Porque o ladrão A subtraiu, vamos dizer aqui, subtraiu o carro de uma pessoa. Vem o ladrão B e subtrai o carro do ladrão A. Há crime de furto? Sim, há crime de furto. Tranquilamente isso daí, tá bom? Inclusive já tem alguns vídeos na internet que são bem engraçados do ladrão subtraindo uma coisa, chega o outro ladrão, subtrai do ladrão, enfim, fica aquela confusão toda. O que nós temos que ter atenção em relação à situação do ladrão que furta ladrão? É isso que a prova vai cobrar.
é a pergunta: quem que é o sujeito passivo? Porque o ladrão, eu tenho aqui a vítima, tá bom? Que é o dono do bem, o proprietário, vamos falar aqui que é um proprietário. Vem o ladrão e subtrai aquele bem. Vem o ladrão B e subtrai o bem que estava na posse agora do ladrão A. Muito bem. Este ladrão responde pelo furto. Este ladrão B responde pelo furto. Quem que é a vítima deste furto praticado pelo ladrão A? Tranquilo, né, galera? É de quem ele subtraiu. Mas a grande questão que a prova vai fazer para você: quem que é a vítima deste crime? O furto praticado pelo ladrão B tem como sujeito passivo, como vítima, o ladrão A ou a vítima original, a proprietária original do bem? Pessoal, pacífico isso, a doutrina vai dizer: a vítima, o sujeito passivo do ladrão B, deste segundo furto, do ladrão que furta o ladrão, será também a vítima proprietária do bem, ok? Por quê? Porque o crime, o objeto fica cada vez mais distante dela recuperá-lo. Então nós vamos ter como sujeito passivo, tanto do furto praticado pelo A quanto pelo B, a vítima, o sujeito passivo, será o proprietário, aquela que foi vítima inicialmente do ladrão A. Tranquilo, galera? E por fim, uma outra situação: subtração por arrebatamento. Aqui a gente vai ter sim o crime de furto. Tá bom? O crime de furto e não o crime de roubo. Vem comigo. O que é a subtração por arrebatamento? É aquela situação em que o agente chega e usa um contato físico para realizar uma subtração. Isso acontece muito nos centros, né, das grandes cidades brasileiras, em que chega o agente e arranca a bolsa de uma pessoa, ou então ela esbarra, empurra a pessoa para subtrair a sua bolsa, para subtrair o aparelho celular, subtrair relógio. Então ela usa de uma forma de violência, de um encontrão, de um empurrão para praticar o crime de furto. A dúvida que tinha era se a subtração por arrebatamento configurava o crime de furto ou de roubo. A gente poderia considerar isso uma violência? E aí então veio a doutrina e falou: não, a subtração por arrebatamento, em que pese haver um contato físico, vai se tratar do crime de furto. E aí nós teremos então o furto por arrebatamento. Tranquilo? Que vai envolver esse contato físico. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre o momento consumativo do furto. Vem comigo. Existe uma polêmica muito grande, na verdade agora não existe mais porque a gente tem até súmula a respeito desse tema. Mas existia uma polêmica sobre qual era o momento consumativo do crime de furto. Em que momento o furto se consuma? Ah, professor, é tranquilo, na hora que o agente subtrai. Ok. Mas o que vai ser considerado essa subtração? Se eu subtraio, simplesmente pego uma coisa e logo em seguida a polícia me prende, eu subtraí. Mas o crime de furto está consumado ou não? Então nós tivemos 4 doutrinas, que são esses nomes em latim que eu vou apresentar para vocês, 4 correntes que buscam explicar o momento consumativo do crime de furto. E já houve muita polêmica sobre isso, hoje está pacífico, mas isso daqui despenca em prova e a gente precisa conhecer muito bem, ok? Olha aqui na tela então. Eu tenho teorias que vão buscar explicar o momento consumativo do furto. A teoria da concretácio, ela vai dizer: basta haver o toque. Como assim, professor? Exatamente. Se houver o toque do agente na coisa, já está configurado o crime de furto. Vamos supor, eu quero subtrair uma bolsa que se encontra em cima de uma mesa de restaurante. Eu venho andando e na hora eu estico minha mão para pegar essa bolsa, mas eu não consigo pegar na bolsa, eu não consigo subtrair a bolsa, eu simplesmente encosto. Eu acabei encostando, eu consegui encostar na bolsa. Para a teoria da concretácio, o simples fato de eu encostar no objeto material já estaria configurado a consumação do crime de furto.
Para a teoria da concretácio, a tentativa do furto seria aquele agente que quer tentar encostar na coisa, mas é impedido por razões alheias e não consegue sequer encostar na coisa. Haveria, nesse caso, a tentativa do crime de furto, mas encostou, tocou, já há crime de furto consumado, beleza? Essa é a teoria da concretácio. A teoria da apreêncio, também chamada de amócio, ela vai ser um pouco mais complexa e ela precisa, não basta haver somente o toque na coisa. Para que haja a consumação do crime de furto, é necessária a inversão da posse. Ok? Não requer que a posse seja mansa e pacífica. Não precisa que a posse seja mansa e pacífica. Essa inversão da posse, o crime de furto estará consumado se a inversão da posse, ainda que a inversão da posse, ainda que seja por tempo curto, por um curto espaço de tempo, ok? Essa é a teoria da apreêncio da amócio. Pessoal, essas 4 teorias, elas podem vir a ser cobradas principalmente em provas discursivas. Entretanto, a teoria que adotamos no direito penal brasileiro, no que tange ao crime de furto, bem como ao crime de roubo, veremos mais à frente, é a teoria da apreêncio ou da amócio, ok? Olha aí na tela então, e vem comigo aqui depois. Eu tenho, portanto, essas 4 teorias. E a teoria adotada pelo direito penal brasileiro é a teoria da apreêncio ou da amócio. Reparem, se o agente, vamos trazer de novo aquela situação, o agente está passando, ele vê uma bolsa em cima da mesa de restaurante, ele pega esta bolsa e imediatamente começa a correr. 10 segundos depois que ele está correndo, ele é surpreendido por um policial que tinha flagrado a situação e o prende em flagrante. Repare, no momento que ele subtrai, que ele pega a bolsa, ele colocou a bolsa na posse dele, nós tivemos a inversão desta posse. Ah, professor, mas esta posse durou somente 10 segundos. Não tem problema, o crime de furto está consumado. Professor, mas ele nem fez uso daquela bolsa, ele sequer viu o que tinha naquela bolsa, ele só subtraiu. Não interessa, o crime de furto estará consumado, porque houve a inversão da posse, ainda que por um curto espaço de tempo. E para que haja consumação do crime de furto, não é necessário que a posse seja mansa e pacífica. 10 segundos depois ele já foi preso pelo policial. Aí ele vai ser levado para a delegacia de polícia e ele vai responder pelo crime de furto tentado ou consumado. Pelo furto consumado, ok? Ah, professor, e se ele tivesse somente encostado na coisa, mas não conseguisse entrar na posse da coisa, não conseguisse ter subtraído? Aí era tentativa. Mas a partir do momento que ele efetuou a subtração, que ele inverteu a posse, que a posse agora é dele, que ele está segurando a coisa, nós temos o crime de furto consumado. Beleza, galera? Apreêncio, amócio, esta é a teoria adotada. Deixa eu fazer um círculo aqui, botar bem grande para que vocês vejam que esta é a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, ok? Nós temos ainda a teoria da ablácio e a teoria da ilácio. E elas vão exigir mais requisitos, vão exigir um maior tempo para que haja a consumação do crime de furto. Então, para a ablácio, ela vai dizer, olha, não basta a inversão da posse, é necessária a inversão da posse, mas além disso, é necessário que a coisa seja transportada. Como assim seja transportada? Que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima. Pegar a bolsa agora não é suficiente, tem que pegar a bolsa e levar para um outro lugar. Saindo aquela bolsa da esfera de vigilância da vítima, teoria da ablácio. E a teoria da ilácio, ela vai exigir
mais ainda para que haja a consumação do crime de furto. Olha só, para que haja a consumação do crime de furto, para a teoria da ilácio, é necessário que a coisa seja transportada, mas não é simplesmente transportada para sair da esfera de vigilância da vítima, não. Tem que ser transportada para o local, seguro. Para local que o autor considera seguro. Para local em que ele possa pegar a coisa, segurar a coisa, transportá-la e levar para um local onde ele não será perturbado. Então, tanto para a teoria da ablácio quanto da ilácio, naquela situação em que o agente subtrai, inverte a posse, mas é perseguido logo em seguida, haveria somente a tentativa do crime de furto. A teoria da ablácio e da ilácio não são adotadas no direito penal brasileiro. Nós adotamos a teoria da apreensio ou da amócio. Galera, essas teorias são todas cobradas, por isso que eu trouxe todas. Eu não trouxe simplesmente a teoria da apreensio ou da amócio, já trouxe todas as denominações porque todas elas podem vir na nossa prova. Beleza? Muito bem, então. E aí, uma vez que a gente sabe que a gente adota a teoria da apreensio ou da amócio, eu quero mostrar para vocês a súmula 582 do STJ, a importantíssima súmula 582 do STJ. Ela vai dizer, e aqui eu tenho que chamar a sua atenção, porque ela se refere, olha em negrito aqui, ela se refere ao crime de roubo. Ué, professor, mas nós estamos falando do crime de furto. É verdade. Tanto em relação ao crime de furto quanto em relação ao crime de roubo, nós adotamos a teoria da apreensio ou da amócio. A súmula 582 do STJ, em que pese ela ser específica do crime de roubo, a ideia dela vai ser transportada para o crime de furto. O que está na súmula 582 do STJ aplica-se completamente ao crime de furto, fazendo, obviamente, as devidas adaptações. Então vamos adaptar. Olha aqui, consuma-se o crime, e aí eu vou apagar aquilo que, para fazer as adaptações. Então consuma-se o crime de roubo, vai ser furto, com a inversão do posse do bem, mediante eu não tenho emprego de violência ou grave ameaça no crime de furto, ok? A gente vai ver de novo essa súmula lá no crime de roubo. Ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente, recuperação da coisa furtada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Vamos substituir agora? Para a gente ver como é que fica? Então, consuma-se o crime de furto com o quê? A inversão da posse do bem. Aqui não vai ter, né? Mediante violência ou emprego ou grave ameaça. Ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente. Não foi o exemplo que eu trouxe para vocês? E mesmo a recuperação da coisa furtada. Sendo prescindível. Galera, as provas adoram essa palavra prescindível. O que é algo prescindível? Se for imprescindível, é algo necessário, é algo indispensável. Então lembra, imprescindível, indispensável. Prescindível, dispensável. Olha aqui então, sendo prescindível, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Olha aqui falando, ó, eu não preciso da teoria da ilácio, eu não adoto a teoria da ablácio, a gente adota a teoria da amócio ou da apreensio. Eu tenho que ter a inversão da posse do bem, ainda que seja por um curto espaço de tempo, ainda que tenha perseguição imediata ao agente, ainda que haja recuperação da coisa, lá pelo policial ou pela própria vítima, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada, ok? Súmula 582 do STJ é uma súmula aplicável ao crime de roubo, ela se aplica ao crime de roubo, mas nós podemos estender o seu entendimento para o crime de furto. Este é o entendimento da jurisprudência atual. E já que estamos falando de súmula, já trouxe para vocês também a súmula 567 do STJ. Vem comigo, importantíssima. Galera, essas duas súmulas, 582 a 567 do STJ, são muito cobradas em prova. E é interessante porque elas já foram muito cobradas e a gente pensa, poxa, eu acho que agora as bancas já viram que foi muito cobrada e vão cobrar outra coisa. Não, as bancas não estão tendo essa percepção e elas continuam cobrando isso daqui demais. Então a gente tem que ter muita atenção à súmula 567 do STJ, que diz o seguinte:
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Olha só então, o que essa súmula está dizendo. Se eu tenho um sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico. O que é monitoramento eletrônico? Câmeras de segurança, aqueles dispositivos que disparam barulho lá, efeito sonoro quando alguém leva um objeto da loja. Então, seja o monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial. O que é segurança no interior do estabelecimento comercial? É o famoso vigilante, o fiscal de loja, aquele que fica atento para ver se alguém está subtraindo alguma coisa. Em que pese então haver sistema de monitoramento eletrônico, vigilantes, os seguranças, fiscais de loja, o crime de furto não é considerado impossível. Professor, mas isso é meio óbvio, não é? Eu concordo com você. Entretanto, olha aqui então, não torna impossível a configuração do crime de furto. Professor, isso é meio óbvio, não é? Mas tinha uma doutrina e tinha uma tese defensiva, os advogados defendiam o seguinte, olha, o meu cliente, ele subtraiu bens de uma loja e assim que ele estava saindo daquela loja, ele foi detido por um segurança. E ele foi detido por um segurança que, inclusive, checou nas câmeras de segurança que aquele crime estava sendo cometido. E a tese defensiva era a seguinte: é impossível você praticar um crime dentro de uma loja, dentro de um supermercado, dentro de um estabelecimento comercial, que nós temos câmeras de segurança, monitoramento eletrônico, que nós temos vigilantes, fiscais de loja. Ok, é impossível por quê? Veio o STJ falando nada disso. O fato de ter esses sistemas de segurança diminuem a possibilidade da consumação do crime de furto, mas não tornam impossível. É possível a gente falar de alguém que entrou numa loja com todos os sistemas de segurança e mesmo assim tenha conseguido êxito na subtração de algum objeto. Então, não é um crime impossível. Professor, onde que fala de crime impossível? Lá no artigo 17 do Código Penal. O crime 17 do Código Penal vai dizer que o agente não é punível nem pela tentativa. Se nós disséssemos que essa situação configura crime impossível, o agente não responderia nem pela tentativa. E o crime impossível ele pode acontecer quando há a absoluta impropriedade do objeto, não é possível você praticar um crime sobre aquele objeto, ou quando há a ineficácia absoluta do meio empregado. O fundamento aqui era em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Não é possível você consumar o crime de furto se você tenta praticar o furto dentro de um local, de um estabelecimento comercial com um sistema de vigilância, com monitoramento eletrônico e agentes de segurança. Então, pessoal, muito cuidado, tá bom? Essa situação não configura crime impossível. Aquele agente que é flagrado saindo de uma loja com objetos, saindo de um estabelecimento com objetos subtraídos, ele vai responder pela tentativa de furto. Professor, a partir de que momento que ele pratica um furto? Há um pouco de polêmica em relação a essa situação do furto dentro de estabelecimento comercial. Se naquele momento que o agente subtrai, vamos supor que ele subtraia um shampoo, tá bom? E coloque nos seus bolsos. Houve a inversão da posse? A maioria da doutrina vai dizer que não, porque ainda está dentro do estabelecimento comercial. Então não houve a inversão da posse. A inversão da posse ocorrerá quando o agente se evadir, quando ele sair do estabelecimento comercial. Se ele é flagrado ao tentar sair do estabelecimento comercial furtando objetos, aí ele responderia provavelmente pela tentativa. Entretanto, se ele for capturado somente após já ter se evadido, a gente vai ter a consumação do crime de furto, ok? O que é importante a gente saber, conhecer a súmula 567 e saber que sistema de monitoramento eletrônico, sistema de segurança, sistema de vigilante, não vão configurar o crime impossível no crime de furto. Tranquilo? Combinado? Vamos fechar esse bloco aqui. Até a próxima aula.